Bom dia, bom dia. Desculpem o atraso. Tivemos um probleminha técnico aqui com o celular, mas já está corrigido. Bom dia. Tudo bem, meus amigos? Espero que vocês estejam bem. É um dia glorioso, não? Estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Pedimos aí o amparo do alto, a ajuda dos amigos espirituais para que levemos esse intento de estudar o pensamento e vida do Emmanuel. Então pedimos a Jesus, ao Mestre amado e querido, que nos ampare, nos guie, nos guarde. Senhor Jesus, com Ti, Senhor, somos mais fortes, com Ti, Senhor, somos mais corajosos, com Ti, Senhor, conhecemos e sabemos por onde devemos pisar, por onde devemos trilhar. Obrigado por tudo, que assim seja. Bom, vamos lá, meus amigos. Hoje a gente estuda então o livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação. Semana passada foi o 7, né? Nós falamos bastante do 7, que é trabalho. Falamos do número 7, falamos da importância de reconhecermos os tipos de trabalho que tocam as nossas vidas e da importância que o trabalho tem em nossas vidas, né? Que trabalho é lei. Lembram-se disso? Trabalho é lei. Muito bem. A gente passa hoje para o capítulo 8. Capítulo 8 tem uma peculiaridade, né? O fato de ser o 8, né, na sequência do 7, abrindo um novo ciclo. Imaginando que a gente tem ciclos de 7 em 7 anos, né? Divididos, por exemplo, na nossa idade humana, né? De 0 a 7 anos, de 7 aos 14, 14 aos 21 e por aí vai. Né? Então o 7 a gente já falou dele bastante na semana passada, mas imaginando que na sequência do 7 a gente tem o 8. Então o 8 é uma nova laçada, né? Uma nova entrada, novos dias, né? Uma nova vida, novidade. Então é mais ou menos isso. Bom, a gente queria ressaltar aqui que também Emmanuel não diminuiu o capítulo, né? Falou tão belamente no capítulo 7, e no 8 ele continua como em todo o livro, né? Como em toda a obra do Emmanuel. E o capítulo 8, meus amigos, a associação, ele faz referência a uma novidade, que é um novo ciclo, né? O número 8, mas a dizer que em todos eles, em todos os nossos ciclos humanos, lembrando que o pensamento em vida é uma cartilha, não é isso que a gente tem estudado? Uma cartilha reencarnatória. E que em todas as nossas... nos pormenores das nossas vidas, nós sofremos influência. Numa nova laçada, num novo empreendimento, a gente também sofre influência. A dificuldade está em reconhecer que tipo de influência é essa, porque às vezes uma influência velada, uma influência muito sutil, ela pode ser uma influência benéfica, né, para nós mesmos, ou uma influência que vai nos prejudicar muito. Como assim, Daniel? Quando a gente aprende em doutrina espírita sobre obsessão, por exemplo, né, sobre trabalhos espirituais que nos atingem, nos afligem, né, nos depreciam, normalmente esses trabalhos eles são assim ostensivos, né? A gente vê em trabalhos de desobsessão, nos trabalhos trabalhos mediúnicos das casas. Quem estiver assistindo, por favor, me corrija se eu estiver errado. Normalmente, os médiuns que estão trabalhando, eles sofrem muito por conta do contato com essas almas que estão sofrendo, né? Aquele médium mais educado, ele tenta manter um pouco a linha, né, do corpo que ele empresta para a manifestação espiritual.
Mas o que eu estou querendo dizer é que a manifestação normalmente ela é assintosa, ela é grotesca. Então a gente imagina que todo tipo de associação, né, que todo tipo de obsessão, ela é uma obsessão densa, ativa, grosseira, né? E a gente vai reconhecer hoje que não, que nós podemos estar passando por obsessões muito leves e essa obsessão ela pode perdurar uma vida. Podem acreditar, pode perdurar uma vida sem que nós percebamos, né? Ou porque a gente não quer ver, ou porque ela é tão poderosa que ela necessitaria de uma ajuda mais assintosa e a gente também não vê. Vamos ler? Vamos lá, Emmanuel. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Então, Emmanuel, no primeiro parágrafo já estabelece, é afinidade. Então, qualquer uma das nossas associações na vida, ele é afinidade, não é? Casais se unem por desafeto. Você já viu alguém se casar com outro e falar assim, olha, eu não suporto ele, nem sei porque eu vou casar, mas eu vou casar. Isso é muito difícil de acontecer, principalmente nos dias de hoje, né? Então, assim, as afinidades, elas determinam as associações. O que eu quero para mim, o que eu desejo de verdade para mim, eu me aproximo daqueles que desejam da mesma forma que eu quero. Percebam, espíritas são todos muito parecidos. Vamos falar da gente, né, do nosso movimento? São todos muito parecidos. A gente se reconhece. Certa vez muitos anos, uns 6 ou 7 anos atrás, eu estava no banco conversando com uma moça que tinha acabado de chegar no banco, lá na Caixa Econômica Federal. Eu estava discutindo com ela ali, ela era o preposto do gerente, né? Eu tinha uma empresa e eu estava ali discutindo alguma coisa da empresa, eu não lembro o que. Discutindo no bom sentido, né? Conversando. E ela ali, era a primeira vez que eu estava vendo, e a gente começou a conversar sobre o problema que eu estava indo resolver. E a gente ali, batendo papo, olha aqui, como é que pode ser aqui? Não, mas isso aqui tá muito, vê se pode ser assim e tal. E a gente começou a conversar. Aí, quando a gente foi se despedir, eu dei a mão para ela, falei, então até mais. Ela, fica com Deus. Fica com Deus. Deve ser religiosa, pensei. Aí, numa próxima vez, e voltei ao banco, ela me atendendo de novo, e a gente conversa, e de repente surgiu algum assunto assim, parecido também ali no meio da conversa. Na terceira vez eu tomei coragem e perguntei, falei, minha amiga, você é espírita? Ela falou assim, sou, eu também ia te perguntar a mesma coisa. As pessoas que têm afinidade por qualquer assunto, por qualquer tipo de relação, né, a ser desenvolvida, elas se afinizam. Então, ela me reconhecia e ficou com medo de perguntar, e eu a reconheci e fui carudo, fui lá e perguntei, não é? Essa minha amiga é a Patrícia, talvez esteja nos assistindo aí, colega querida, chegou no nosso centro depois disso, e a gente desenvolveu uma amizade muito bonita a partir daí, mas por causa da associação, né? Da afinidade. Nós temos coisas em comum. Então, tudo funciona assim na natureza. Eu falei num estudo anterior, não da semana passada, mas já num tempo atrás, quando a gente, vocês podem reparar isso, olha para um terreno baldio, né? Terreno baldio um terreno está lá há muito tempo, ali sem uso. Terreno na cidade mesmo, qualquer um. Olha para esse terreno. Repara o tipo de mato que cresce nesse terreno. Repara se não é tudo mais ou menos igual.
né? O tipo de vegetação que está ali subindo e crescendo. Repara perto do muro, repara num outro canto. Por que eu estou dizendo isso? Porque até no plano dos vegetais, né, até os vegetais se agrupam. A gente vê, por exemplo, florestas homogêneas com aquela enormidade de árvores, todas muito parecidas uma com as outras, né? Os animais também se unem em manadas, né? Em famílias ali, de alguma forma. Então, nós temos na natureza toda, a natureza toda expressa a associação. É isso que o Emmanuel está querendo dizer. É o princípio da afinidade, isso é lei, né? Então, nós nos unimos com coisas iguais, com vontades iguais, com pensamentos iguais. Lá no mundo, no Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, o livro número 11 da série científica André Luiz, ele diz que uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Aqui a gente coloca um outro ingrediente no nosso cozido, né? Então, tudo que eu penso ou falo, né? Tudo que eu materializo, porque a gente sabe que pensamento vira matéria, né? Qualquer tipo de pensamento, porque esse pensamento ele tem um processo criativo dentro da gente, né? Nós somos grandes usinas produtoras de pensamento, né? Todos nós, todos os seres humanos, e cada um tem um pensamento peculiar. Por isso que quando você chega num lugar, num espaço, num trabalho novo, num shopping, num restaurante, hoje não está podendo muito isso, né? Mas quando você vai a algum lugar, você adentra um espaço, você se reconhece atraído, né? Ou se reconhece repelido nesse espaço. Por quê? Porque ali vibram ondas sonoras de pensamentos e frases ditas por outros como nós. Então ali, se a frase e o pensamento for algo que nos cativa, nos provoca uma sintonia boa, nós nos afinizamos com aquele lugar e a gente se sente bem. O contrário também é verdadeiro. Um lugar que não tem nada a ver com a sua personalidade, não parece em nada com aquilo que a gente está vibrando, nos repele e nos afasta. Por causa dessas ondas sonoras que o André Luiz chama no Mecanismo da Mediunidade. E ele continua ainda, lá no capítulo 4. A matéria mental que nos é própria, em agitação constante, está tudo envolto em nós, né? Plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso, e aí ele continua. Porque nós vamos plasmando isso em nós mesmos, é como se fosse um halo vital, né? Dos nossos pensamentos, das nossas possibilidades, porque ele falou em possibilidades aqui, né? Porque isso é uma coisa importante também, porque a gente fica falando muitas vezes dentro do movimento espírita sobre sintonia, né? Sobre bons relacionamentos, sobre afinidade, sobre querer o bem, pensar o bem, mas nós nos diminuímos muitas vezes e nos afastamos da nossa condição atual, da nossa possibilidade. E aí a gente passa a conviver com algo que a gente deve extirpar no nosso movimento, tá? Que é a culpa. A culpa é o ácido que corrói a alma. E se a gente passa a conviver com coisas impossíveis para a gente nesse momento, e a gente acha que aquilo ali é possível, a gente passa a conviver com sérios problemas, sérios desvios psicológicos que nos trazem a culpa. O arrependimento maldoso, o arrependimento enfermiço, desculpa, a palavra é melhor, enfermiço. Então, aquilo tudo vai corroendo a alma.
É tipo assim, eu não consigo ser dessa forma que esse palestrante está me dizendo que eu deveria ser. Eu li o livro do André Luiz, meu Deus, tudo bem, o André Luiz consegue, mas eu ainda não consigo. E o Emmanuel, então, com essa bondade que ele demonstra. E o Chico, gente, o Chico, eu não consigo. Aí das duas, uma. Ou eu coloco essas personalidades como santos, né? Coloco-os num pedestal, e eu faço muitas vezes isso, né? Porque a gente fala deles com tanta reverência, ou eu me diminuo de um jeito e me coloco lá embaixo numa condição rasteira, inalcançável, né? Para um andar superior. Por quê? Porque eu vou me corroendo, eu vou carregando uma culpa. Então, nesse parágrafo, a gente trouxe esse parágrafo para dizer que a matéria mental, ela é fundamental para que a gente pense, né? Sintonia é fundamental para que a gente reflita a respeito dela. Só que nós não podemos ser quem nós não somos. É um passinho de cada vez, mas é preciso dar esse passo. Entenderam? É preciso dar esse passo. É preciso querer caminhar. É preciso querer olhar para frente e enxergar que existe algo melhor. Mas cada um no seu tempo, mas cuide do seu tempo. Uma frase que eu ouvia quando era adolescente é: apressa-te devagar. Parece conflituosa, né? Apressa-te devagar. Apressa-te, porque a evolução, ela segue, né? Mas entendendo que ela também é devagar, ela é lenta. Mas apressa-te. Tá difícil? Vamos caminhar sem culpa. Vamos nos sintonizar com coisas boas, mas sem carregar um fardo maior do que nós conseguimos. Esse fardo pode nos esmagar. Continua André Luiz. Emitindo uma ideia, olha só, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham, não é? Emitindo uma ideia, então esse halo vital, né? Ele busca uma associação. É natural, isso é da natureza. A associação, ela vem exatamente do que nós estamos produzindo. Então ela busca um semelhante. Ideia essa que para logo se corporifica. Então a gente vai trazendo para o nosso corpo de manifestação física. É comum a gente ver uma pessoa, olhar para uma pessoa e dizer assim, nossa, ela está sofrendo. Por que a gente vê isso? Olha, ela tem um rosto, tem mãos, tem pernas, tem braço, tem corpo, igual a gente tem. Por que a gente vê isso? Intuitivamente, a gente percebe ali que existe uma emanação que ela vai aos poucos se materializando naquele corpo, mas a gente está sentindo, a gente está pelo olfato cheirando, pelos olhos enxergando, pelo ouvido escutando, né? Os nossos sentidos, eles vão tomando um corpo ali, né? Em todos nós, quando a gente vai crescendo quanto espíritos, e a gente passa a perceber no outro isso. Você olha para a pessoa, por mais que você não conheça ela, você fala assim, que sofrimento que essa pessoa está passando. Porque tudo aquilo, aquele halo vital negativo, de influências maléficas, vai se corporificando. Com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-lo. Nossa insistência, ela é só nossa, né? A nossa insistência, ela faz com que isso vai ficando mais denso, né? Como diz uma amiga minha, o couro vai ficando mais grosso. Sabe como é que é? Muito bem. Mantendo-nos assim, espontaneamente em comunicação com todos os que esposam o modo de sentir. Então, a gente vai mantendo essas redes ligadas, invisíveis aos nossos olhos, com todos ali que pensam como nós, né?
todos ali que estão vibrando e sentindo tudo que nós estamos sentindo. É como se nós nos reconhecêssemos. Igual a minha amiga que eu me reconheci, né? Reconheci ela a mim, né? Religiosos, espíritas, chamem do que quiser ali, pessoas que gostam da reunião espírita, da casa espírita, né? Que a gente está sentindo tanta falta nesse momento. O Emmanuel cita ainda nesse capítulo que a associação ela mora em todas as coisas, corroborando para tudo que o André Luiz disse aqui para a gente, né? Mora em todas as coisas, meus amigos. Então nós temos associações no micro e no macro. Nós temos associações no que é íntimo dentro de nós mesmos. Estou falando até de células corporais, porque as células elas são todas iguais dependendo do órgão, não é? Células da pele são de um jeito, células do cérebro são outro, né? Células do coração são de outra forma, células do fígado, células do sangue, né? Todos os nossos todo o nosso microcosmo, ele também trabalha com associações. E no macro também, né? Não acha, por exemplo, a gente vê notícias que a Terra é um dos planetas do nosso sistema solar, um dos 9, né? Porque teve um 10º que foi rebaixado recentemente, a condição de estrela. Um dos planetas aqui da Terra que a gente comumente diz que a Terra ela é um planeta atrasado, né? De espíritos atrasados. Isso eu também acho autoculpa, né? A gente ficar se chibatando demais. Muito bem. Mas a gente tem ali no nosso sistema solar 9 planetas, vamos dizer assim, girando em torno do Sol. É isso? É isso, 9 planetas. Muito bem. Não acha que os outros 8 planetas são tão diferentes da Terra, tá? São não. A gente já teve notícia através do irmão X, né? Do Humberto Campos, que Marte, por exemplo, é um planeta mais adiantado que a Terra. Ele é mais adiantado que a Terra. Ele traz uma belíssima crônica, falando de uma visita que ele teve em Marte. Lindíssimo. Mas não está tão distante da Terra. É o próximo passo para a Terra. Eu quero dizer que aqui no sistema solar, né, no nosso sistema solar, os planetas também estão afins, são ligados, né, por afinidades. Então nós temos afinidades com Marte, com Júpiter, Urano, Saturno, por aí vai, tá? O que funciona para dentro, funciona para fora. Nós temos essas afinidades, essas associações em tudo na vida. Emmanuel, no O Consolador, questão 173, diz, perguntam para Emmanuel, como devemos entender simpatia e antipatia? Olha só, ele diz que a simpatia ela tem suas raízes profundas, né? A antipatia e a simpatia, as duas coisas, têm suas raízes profundas no espírito. Ora, profundo, então eu não tenho acesso, não é? Você tem acesso a algo muito profundo em você? Não temos. A gente tem assim, a gente recolhe os refolhos disso, né? Uma manifestação em nós, né? Algo que nos mostra o caminho, algo que nos dá uma ideia, mas profundamente não, a gente não consegue enxergar. Você sabe o que você foi numa vida anterior, né? Filho de quem? Né? Trabalhou como o quê? Viveu aonde? Não. Essa é uma informação muito difícil de chegar para a gente hoje. Muito. O cuidado que a gente chama a atenção dos médiuns também, porque às vezes tem uma vontade do médium de querer descobrir ou dizer alguma coisa desse tipo. É perigoso, né? Por isso que a gente vem para uma reencarnação esquecendo o resto. Não faz sentido a gente ficar lembrando de coisas muito assim. Tem que ter um motivo muito aparente, né? Algo que chame bastante atenção, ou uma simples menção que vai te ajudar em alguma coisa importante que você não está conseguindo fazer, tá? Mas tudo bem. O que está muito profundo, a gente não consegue perceber. Tanto que o Emmanuel diz que na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. Sutilíssimo.
sutilíssimo, é algo muito inalcançável, né? Muito inalcançável para a gente. Mas a gente percebe que existe. Mas você não sabe bem o que. E ele diz que entre simpatia e antipatia é como se fosse o alfa e o zênite, né? São coisas completamente opostas. Então nós temos a antipatia como algo que deve morrer, para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e a legítima fraternidade. Ele deve morrer. Ele não está desejando que a antipatia morra. Ele está dizendo que ela deve morrer, porque ela deve de dever, de lei de evolução. A antipatia ela vai morrer, de um jeito ou de outro. Então, quando nós entendemos que existe algo que nos prende, algo que nos rebaixa, né? Algo que não funciona para a gente tem duas atitudes a tomar. Ou você se une a isso, né? Contrariado, ou você se afasta. Essa é uma escolha de cada um de nós. Essa é uma escolha que a gente não tem como dizer, ó, faça essa escolha, faça assim, faça assado. Você não pode dizer para o outro o que ele deve fazer. Você não sabe o que tem, o que já rolou, né? A gente não conhece, por exemplo, nada da gente mesmo. Como é que a gente pode opinar a respeito da vida do outro? É complexo, né? Mas a gente pode dizer que todas as antipatias, elas um dia se extinguirão. Todas elas. Porque o caminho, ele é amor, né? O caminho, ele é simpático. As afinidades, elas vão ser simpáticas. Sempre. Isso é o norte. E ele continua no nosso pensamento e vida. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, né? Olha o que a gente estava falando agora. Quando a gente fica avaliando para o outro e querendo dar uma notícia para ele. Olha, você não está se dando bem com o seu marido, né? Você já procurou fazer assim, assado, assado, assim? Pessoa, não, já, mas não deu certo. Ah, você sabe por que não deu certo? Aí você começa a descrever ali por que não deu certo. A gente não tem esse direito. Eu sempre penso assim, quando a gente quer ajudar, a gente pode ajudar dando alguns toques, sim, falando uma coisinha aqui, mas a gente ajuda muito mais sendo um bom ouvinte do que falando alguma coisa que talvez a gente se arrependa no futuro, né? Seja um bom ouvinte. Outra coisa que a gente ainda eu falo por mim, né? A gente ainda tem dificuldade de acreditar. Meus amigos, oração. A oração, ela tem um poder. Ela tem um poder de ajudar que a gente não tem essa compreensão ainda. A oração sincera, a oração determinada. Você está com um colega que está passando uma dificuldade num casamento, e em vez da gente ficar lamentando e contando para o outro, estou tão chateado, ora, gasta sua energia fazendo uma oração. Garanto que a associação ali da casa vai melhorar. A afinidade vai melhorar. Eu garanto. Diz Emmanuel, o espelho de nossa mente reflete-os. Quando a gente está falando do defeito de alguém, né? A nossa mente reflete esse defeito de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem. Então, quando a gente está olhando só o lado negativo das coisas, né, de alguém, de uma situação, a gente vai plasmando aquilo. Aquilo vai ficando grosso em nós, vai tomando o nosso halo vital. Pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimentos.
Olha que figura que ele usa, digestão, né? É um alimento para a gente, né? A matéria mental, né, o pensamento, ele é alimento para a alma. E que tipo de alimento eu estou usando? Que tipo de alimento eu estou dando para minha alma? E a gente vai deglutindo aquilo tudo, vai ingerindo, e mais tarde esse alimento se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Uau! Então nós, olhando para o outro, né, apontando um dedo, fazendo um julgamento, nós vamos incorporando aquilo que a gente está julgando. E transferindo para nós mesmos aquela imagem que a gente estava repudiando. Não é comum a gente dizer assim, olha, o defeito que eu vejo no outro, e eu falo para todo mundo, aquela pessoa é muito vaidosa. É o defeito que sobra em mim. Eu chamando o outro de vaidoso é porque eu sou vaidoso. Eu chamando o outro de egoísta é porque eu sou egoísta. Olha que coisa interessante que o Emmanuel está dizendo e afirmando para a gente. Né? E aí a gente vai formando essa personalidade em nós mesmos, e a gente se associa a quem? A quem é igual a gente. Qualquer uma das coisas. Entenderam? Então a gente passa a praticar, nesse momento, tudo que a gente condena. E o contrário é verdadeiro. A gente também pratica tudo que a gente exacerba, né? Nossa! Aí você se admira sempre com alguém que é uma pessoa muito boa, uma pessoa familiar, uma pessoa que curte as questões íntimas, né, da família, gosta muito da esposa, do filho, participa do lar, né, das coisas do lar, não é só aquela pessoa que vai, trabalha e volta, né, participa das coisas do lar, da educação dos filhos, tem um comprometimento lá na escola, né, acompanha os filhos na escola, acompanha a esposa no culto, né, é bom filho, pai, mãe, é um bom vizinho, bom cidadão e por aí vai. Essa pessoa também, quando a gente passa a admirar pessoas assim, e a gente olhar para as pessoas desse jeito, são os vencedores da vida, né? Esses são os reais vencedores da vida. Você passa a refletir isso também, né? Então, vejamos o lado bom das coisas, né? O mal não merece comentário, já disse, mano. O mal não merece comentário. Por quê? Porque eu incorporo o mal por associação. Aquilo que eu estou julgando no outro, um dia vai estar totalmente impregnado na minha alma, porque é só o que eu enxergo. É enxergar sempre o lado ruim das coisas. Nós trouxemos uma história para a gente encerrar o nosso estudo de hoje sobre a associação. É uma história bastante diferente, peculiar, do Humberto Campos também, no livro Cartas e Crônicas. Lição número 8, chama Obsessão Pacífica. Essa lição nos tocou muito fundo no coração. Ela é uma lição muito curta, mas ela é bem diferente das outras. Primeiro, que palavras do Humberto de Campos são o primeiro parágrafo e o último. O resto é um amigo contando para ele a situação do amigo. É muito interessante porque vocês vão entender no final. É a história do Custódio Saquarema. Era um amigo, né, que eles foram cultivar, uma amizade que eles cultivaram em vida por associação. Eles existiam, né? Existiam ali algumas simpatias entre eles, né? Coisas que os atraíam. Muito bem. E ele cruza, depois de muito tempo, o Custódio lá no plano espiritual, os dois já desencarnados, né? E se abraçam efusivamente, começam a conversar. E o Humberto Campos
dirige uma pergunta para o custódio, dizendo assim: olha, custódio, sua família era espírita, né? Sua família, vocês todos lá na sua casa eram espíritas, então eu acredito que você já sabia muito do que ia acontecer aqui, né? Porque o espírita, não é assim? O espírita, ele estuda o mundo espiritual, não é? A gente tem uma vaga noção do que nos aguarda, né? Pelo menos, isso tudo está difundido aqui na literatura, né? A gente, desde Allan Kardec, da codificação, até a subsidiária, que é o Chico, o Divaldo, Raul, e por aí vai. Então a gente tem a notícia do que vai acontecer no plano espiritual. Muitas vezes a gente não pratica, né? Mas que a gente sabe o que tem lá, alguma coisa a gente sabe, a gente desconfia. E Humberto Campos chama a atenção do custódio para isso, né? E ele fala assim: ora, meu caro, o custódio, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada. Obsessão disfarçada. Vocês já ouviram falar disso? Sem qualquer mostra exterior. E ele começa a dizer que a terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva. Olha o que ele diz. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele teve uma vida comum. Ele teve uma vida blasé. Ele não foi nada de mais nem nada de menos. Ele foi aquela pessoa que passou pela vida. Mas desde a infância, o custódio, ele foi chamado ao trabalho espiritual. Ele tinha algum compromisso grande quanto almas, para amparar almas necessitadas. Ele não fala exatamente qual era o compromisso, mas ele faz referência ao projeto reencarnatório. E os pais o convocaram já na terceira idade, né? A gente falou dos 7, né? 7 primeiros anos, até os 14. A partir dos 14, ele foi chamado, isso está aqui no livro, ele foi chamado para o trabalho. Olha, já não está na hora de você começar a promover essa reforma íntima? Você tem trabalho a fazer, meu filho. E a obsessão sutil, que eram irmãos de outras vidas, né? Parceiros de outras vidas, que o estiolaram como se fosse, segundo ele, uma vaca. Olha só, gente, uma vaca oferecendo ali o alimento que todos se nutriam. Então, ele era ali absorvido, né? As energias do custódio eram absorvidas por alguns poucos irmãos que se associaram de vidas anteriores. Então, ele já veio para essa existência com essa obsessão sutil, né? E eles o obsidiavam por meio de simples considerações íntimas. Simples considerações íntimas. E eram tão simples e eram tão íntimas que ele achava, ele custódio, que aquele pensamento era dele. Então, quando chegou lá na terceira idade, aos 14 anos, olha a obsessão sutil. Trabalhar agora não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio. Religião é para depois. Ajudar os pobres, para depois você tem assuntos mais importantes para cuidar, que é a sua própria vida. Então, no íntimo, ele escutou isso. E aqui é seu. Ficou mais velho um pouco, né? Se casou. E foi também chamado ao trabalho. Algum benfeitor se fez valer ali das amizades e o chamou ao trabalho. Vamos pensar em qualquer tipo de trabalho, tá? E a obsessão sutil? Não ceda, custódio. E as responsabilidades com a família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos? Não, a sua obrigação hoje é com a família. Esquece isso. A gente não escuta isso hoje? Aí ele ficou senil, né? Foi envelhecendo, sem trabalhar.
sem o trabalho espiritual que ele tinha se comprometido. A morte levou os pais e alguns amigos passaram a responder por essa tentativa de mudança de ares do custódio. Só que os obsessores foram inflexíveis, lembrando que era uma obsessão sutil. E eles diziam: custódio, você tem que fazeres, como diminuir os negócios e a vida social. Pense na vida social, você não está preparado para a seara de fé. Nós muitas vezes não somos chamados para desenvolver a nossa vida social em detrimento de coisas que nutrem o espírito, né, de verdade. Então, olha só, nós não estamos dizendo que é para largar uma coisa e se apoiar na outra, mas aqui não tinha equilíbrio nenhum, né? E ele tinha um compromisso que ele foi deixando para lá, através da obsessão sutil. E quando fica velho, aí quando ele se torna um velhinho, fica pior, porque aqueles obsessores começam a ter um sentido de vitória, porque fizeram com que ele desperdiçasse totalmente o tempo, né? Olha como é uma associação complexa. E eles dizem para ele assim, com mais sarcasmo, né? Você, velho custódio, que vai fazer você no espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo? Que se dirá você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura e senilidade. Não tenha dúvida, seus próprios filhos te interditarão. Bom, o custódio desencarna, depois encontra Humberto de Campos e conta isso tudo. Mas o que eu queria chamar a atenção não é só disso, né? Eu queria chamar a atenção que Humberto de Campos deixa um outro espírito contar, né? Como eu disse lá no início, deixa um outro espírito contar a própria história. E ele chama isso de obsessão pacífica. Por quê? Porque esses obsessores, eles utilizaram ali uma ferramenta muito, mas muito poderosa. Eles se viciaram do comodismo. Do comodismo. O Saquarema, o custódio Saquarema, pediu para o Humberto de Campos contar a história dele. Contar a história dele para que nós que estamos aqui vivendo hoje não fizéssemos o mesmo. E olha o último parágrafo, que aí volta o Humberto de Campos a contar a história, terminar a história. Abracei Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. Solicitação, né? Conte aos outros a minha história, conte. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal, que poderá servir a muita gente. Olha só, gente, que poderá servir a muita gente. Não está dizendo que é todo mundo, mas a muita gente. O final é surpreendente. Embora guarde a certeza de que eu, Humberto de Campos, andasse agora reencarnado na Terra, embora guarde a certeza de que se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Por comodismo, se eu recebesse essa lição, diz o Humberto de Campos, sendo muito sincero, eu não ia dar muita bola para ela. Porque, afinal de contas, eu tenho mais o que fazer. E dessa forma, meus amigos, a gente encerra o nosso estudo de hoje falando sobre o comodismo, né? Sobre a associação
maléfica para nós mesmos quando a gente vai deixando o trabalho por fazer, né? Quando a gente vai deixando o tempo passar, quando a gente vai sendo egoísta e inconsequente com nós mesmos, conosco mesmos, certo? Fica aqui o meu voto de um ótimo domingo para todo mundo, que todo mundo tenha uma semana abençoada, fiquem com Deus, obrigado por estarem conosco, um beijo.